Uma coisa que eu penso comigo, né? O problema não é ter fé, né? Quando a pessoa tem a fé dela, acredita em alguma coisa, né? E aquela fé traz de certa maneira para ela um consolo, uma paz espiritual, né? Um bem-estar físico e mental. Então, não tem problema nenhum a pessoa crer em alguma coisa, acreditar em alguma coisa que vai além da simples existência humana, né, da capacidade do pensamento humano. Então, ter fé não é o grande problema. O problema é quando isso foge do controle, né? Quando a fé se torna algo mais irracional, algo ilógico, beira o fanatismo, né? Não permite a pessoa pensar, refletir, analisar certas situações que fogem do seu controle, tudo em nome da sua fé, né? Então, é exatamente isso que a protagonista do filme que eu trago hoje passa, né? E é justamente a mensagem que o filme quer passar, né? O fanatismo religioso e até que ponto ele pode se tornar destrutivo, irracional, fora do controle, né? O filme em questão é o filme Saint Maud, ou no português Santa Maud, né? Um filme, é um terror psicológico, né? Um terror barra suspense psicológico muito interessante, é realmente muito bem feito, muito interessante. E é um filme que nos convida a pensar sobre isso que eu falei, sabe? É um filme que fala sobre fanatismo religioso, sobre a crença ilógica, ilógica assim no sentido de certas coisas beiram o absurdo e a pessoa simplesmente não pensa, não raciocina, tudo em nome dessa crença, né? Dessa espiritualidade fora do controle. E a protagonista aqui, ela vive isso. Ela vive essa realidade, né? Uma pessoa extremamente devota, religiosa, que procura seguir seus princípios, né? Procura seguir naquilo que ela acredita e mesmo assim tem momentos da narrativa que mostra que ela entra em um conflito interno, né? Ela realmente questiona se aquilo basta para ela, né? Se por mais que ela faça, por mais que ela se dedique, parece não ser o suficiente, né? Ela questiona a sua fé, questiona Deus, questiona a sua espiritualidade, né? Mas é claro que no fundo, por mais que ela viva um conflito interno, o fanatismo, né? A fé cega foge do controle, né? Fala mais alto. Então é através dessa personagem que o filme nos convida a refletir, né? Sobre esse lado cego, esse lado ilógico da fé, né? Que muitas pessoas têm. Né? Então é um espelho da realidade. O filme traz, se espelha na nossa realidade, né? Que como eu falei, o problema não é você crer, você acreditar em alguma coisa. O problema é quando isso se torna ilógico e foge totalmente do controle, né? E dito isso, né, é um filme que possui uma narrativa muito interessante, muito envolvente. Desde os minutos iniciais você percebe algo estranho pairando no ar, né? O filme traz uma aura, uma atmosfera desconcertante, né? Em alguns momentos bem desconfortante de acompanhar, né? E não apenas a narrativa traz essa sensação de desconforto, de algo estranho. O trabalho de direção aqui é muito bom, seja através da manipulação de câmera, né, dos ângulos distorcidos de câmera, seja através da montagem, da edição sonora desse filme, que também é muito boa. Sabe, a linguagem cinematográfica usada nesse filme transmite muito bem a sua mensagem e, acima de tudo, transmite todo esse clima desconcertante, desconfortável, incômodo, inquietante em torno da protagonista, em torno do que está acontecendo em cena, né? Então, realmente é um trabalho realmente notável, uma boa construção de atmosfera, é aquele tipo de terror, como eu falei, um terror psicológico, mas que se ancora na sugestão, né? Na sugestão, naquele negócio atmosférico que causa inquietação, né? Não precisa mostrar nada explícito, não. Aqui o horror está nos mínimos detalhes, tá na atmosfera, tá no que está à espreita e acima de tudo, o terror está dentro da própria protagonista, né? Os seus dilemas, os seus dramas pessoais, o seu conflito interno, o verdadeiro terror paira dentro dela mesmo, né? Tanto física quanto principalmente psicologicamente, né? Então esse é o tipo de terror,
acima de tudo, né, o fanatismo religioso, como eu mencionei, mas o que uma mente inquietante, né, o que uma mente perturbada é capaz de fazer com a pessoa, né? É, que extremos ela pode alcançar quando ela não está bem mentalmente, né? Fisicamente é complicado, né? Mas principalmente, acho que mentalmente, né? Quando a pessoa não está bem aqui, né? As coisas não saem bem como deveriam ser, né? E a protagonista aqui vive isso. Aliás, essa protagonista vivida de maneira muito competente, muito de uma maneira muito interessante pela atriz Morfyde Clark, né? Eu conheci ela, né? Eu não vi muitos trabalhos dela, né? Mas eu conheci o trabalho dessa atriz na série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E eu gostei do trabalho dela ali. Ela é uma boa atriz, né? Ela tem uma fiscalidade muito interessante lá naquela série. Então eu gostei do trabalho dela em O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E aqui ela entrega algo realmente impressionante, cara. Tanto fisicamente como em questão de performance mesmo, sabe? Fisicamente ela é muito impressionante em vários momentos e a personagem dela, né, a narrativa constrói de uma maneira muito interessante e a atriz se entrega, cara. A atriz se entrega realmente, né? Então, a maneira como ela constrói a personagem, a maneira como ela desenvolve é, as características dessa personagem, né, os seus olhares, assim, a sua fisicalidade, suas expressões corporais, suas expressões faciais são realmente muito interessantes e essa atriz é talentosa, cara. Essa atriz é talentosa e aqui ela segura o filme, né? Ela é uma boa protagonista e todas as suas características, todos os seus conflitos internos são muito bem trabalhados, né? A atriz realmente está muito bem. O elenco secundário, o elenco de apoio com ela também tem boas participações. Boas participações aqui, boas performances, né? Tem também a atriz Jennifer Ellie, acho que é Jennifer Ellie o nome dela, que é a personagem que mais divide cena com ela ali, né? As duas formam uma relação interessante, né? Mas realmente quem rouba a cena mesmo, quem realmente rouba os holofotes, a atenção para si é a Morphy Clark. Ela realmente faz um bom trabalho, ela uma boa construção de personagem, um bom conflito interno, né? As características dela são muito bem definidas. E o filme é isso, sabe? Muito mais do que boas atuações, o que realmente chama a atenção dele é a atmosfera. A atmosfera construída, né, em torno da protagonista, a história, a maneira como ela se desenvolve, como ela é construída, como através dos mínimos detalhes começamos a perceber a estranheza, o incômodo, o desconforto, né? A linguagem cinematográfica, como eu falei, ajuda muito o roteiro, né, em transmitir toda essa aura, toda essa atmosfera. E a mensagem é muito forte. A mensagem no final é muito poderosa, né? Fica exatamente isso que eu falei. O problema não é você crer, você ter a sua fé. Mas quando ela se torna irracional, quando ela se torna obsessiva, ilógica, aí está o grande problema. E é como eu falei, é um filme que traz um retrato, um espelhamento com a nossa realidade, né? Onde, infelizmente, tantas pessoas se entregam à fé ilógica, à fé irracional, que não permitem ela ter um pensamento crítico, ela analisar, refletir o que está em torno de si, né? O que está acontecendo em torno de si. Mas é isso, Saint Maud ou Santa Maud é um bom suspense, um bom terror psicológico que fica a minha recomendação. É um filme surpreendente na sua proposta. Realmente é um filme surpreendente, né? Um filme muito atmosférico, muito sugestivo, um bom estudo de personagens, né? Enfim, é um bom trabalho cinematográfico, é um filme diferente, um filme ousado na sua proposta. Fica a minha recomendação, vale muito a pena ver, né? Claro que é um filme que pode causar um estranhamento, né? Para aqueles mais, vamos dizer, religiosos assim, pode causar um certo incômodo, né? Pode ser polêmico nesse caso, mas eu acho que a essência, né? A mensagem que ele passa sobre fé, fanatismo, conflitos internos, acho que é muito clara, muito interessante, muito bem trabalhada e muito bem-vinda. Vale muito a pena conferir, né? Um filme realmente muito interessante e muito bem feito no que ele se propõe a apresentar. Vale muito a pena.